No sábado à tarde, 18 de abril, um homem estava sentado na varanda da frente de sua casa no bairro de Cedar Grove, em Shreveport, Louisiana. O vizinho de frente o viu de longe, acenou com a cabeça e ele acenou de volta. As crianças brincavam no quintal. O sol ainda estava alto. Era uma cena tão comum que ninguém guardou na memória por mais de alguns segundos. Freddie Montgomery, o vizinho, foi embora e seguiu com o seu dia. 12 horas depois, todas aquelas crianças estavam mortas. Câmeras de segurança da vizinhança registraram o que aconteceu nas horas seguintes. Um homem correndo sozinho pelas ruas de Shreveport enquanto a cidade ainda dormia, sem comparsa, sem hesitação, com a tranquilidade de quem já terminou o que veio fazer. O que aquelas câmeras não conseguem mostrar, e o que este caso vai tentar responder, é o que estava dentro daquele homem quando ele atravessou as portas daquelas casas naquela madrugada de domingo. O que aconteceu em Shreveport no dia 19 de abril não foi um surto de violência. Não foi um homem que perdeu o controle. Foi um plano executado com frieza, minuto a minuto, endereço por endereço, quarto por quarto. E os sinais que antecederam tudo isso estavam visíveis para quem soubesse onde olhar. Shamar Duane Elkins nasceu em 1º de janeiro de 1995, no primeiro dia do ano, no mesmo bairro onde morreria 31 anos depois. Cedar Grove era tudo que ele conhecia. Não era um homem que tinha visto o mundo e voltado diferente. Era um homem que nunca saiu do raio de poucos quilômetros onde nasceu e que carregou dentro desse espaço pequeno uma quantidade de tensão que foi crescendo por anos, sem que ninguém ao redor reconhecesse o tamanho dela. A história de Shamar começa antes mesmo de ele ser capaz de entendê-la. Sua mãe biológica, Mahalia Elkins, o teve ainda adolescente enquanto lutava contra um vício em crack. Ela não tinha condições de criá-lo. Uma amiga da família chamada Betty Walker foi quem assumiu esse papel. Betty foi quem o criou, quem colocou estrutura na vida daquele menino, quem preencheu o espaço que a mãe biológica não pôde ocupar. Mahalia e Shamar só se reaproximaram muitos anos depois, quando ele já era adulto, já estava na Guarda Nacional, já havia construído a vida que terminaria da forma que terminou. Betty Walker viu Shamar pela última vez no fim de semana anterior ao crime. Ele levou a família inteira para jantar na casa dela. Estava normal, estava presente. Quando o telefone dela tocou na manhã de domingo, ela disse apenas: meus bebês foram embora." 2 dias antes do crime, Mahalia mandou uma mensagem para o filho perguntando sobre as crianças. Ele respondeu que estava tudo bem. Na quinta-feira, ela mandou outra mensagem dizendo que amava a todos e pedindo que ele desse um beijo das crianças para ela. Ele não respondeu. Naquele momento, ele já estava dentro de alguma coisa que havia fechado ao redor dele. A mensagem ficou sem resposta. Aos 18 anos, Shamar entrou para a Guarda Nacional do Exército de Louisiana em agosto de 2013. Serviu por 7 anos como especialista em sistemas de suporte de sinal e especialista em apoio de fogo. 2 cargos que envolvem o domínio de sistemas de armas, a coordenação de poder de fogo e a capacidade de funcionar sob pressão extrema em ambientes de alto risco. Ele nunca foi enviado para o exterior. Nunca foi deployado em zona de combate. Saiu em agosto de 2020 como soldado raso, a menor patente entre os militares alistados, sem nenhum registro público de suporte para a transição de volta à vida civil. 7 anos de treinamento militar. Nenhuma estrutura documentada para ajudá-lo quando o uniforme saiu. De volta ao Cedar Grove, Shamar foi trabalhar na UPS. Um colega de trabalho chamado Willie Vacher descreveu ao New York Times um homem que parecia ser um pai dedicado, presente, o tipo de pessoa que você encontra todos os dias no trabalho, sem esperar nada extraordinário. Mas Vacher notou algo que não conseguia explicar. Uma área careca no couro cabeludo de Shamar. Não era genética, era um tique nervoso. Ele arrancava os próprios cabelos durante o expediente, fio por fio, turno após turno, ao longo de cada dia de trabalho. A mãe também tinha reparado. A calva estava visível para todos que o conheciam de perto. Ninguém perguntou o que ela significava. Antes de falar sobre as mulheres da vida de Shamar, é preciso entender que ele construiu 2 mundos paralelos que coexistiram por anos dentro do mesmo bairro pequeno. No endereço da rua Harrison, morava Christina Snow. Ela tinha 3 filhos com Shamar: Brillan, de 5 anos, Kadarian, de 6, e Saria, de 11.
Era um relacionamento que corria ao lado da vida oficial de Shamar, fora dos limites do casamento, sustentado por uma proximidade geográfica que tornava tudo mais fácil de esconder e, ao mesmo tempo, mais difícil de manter separado. A mulher que ele chamava de esposa era Shaniqua Pew Elkins. Eles estavam juntos há 10 anos. Casaram em abril de 2024 e tinham 4 filhas juntos. Jayla, de 3 anos, Sheila, de 5, Kayla, de 6 e Leila, de 7. Shaniqua também tinha uma irmã, Kosha Pew, que morava na mesma casa da rua West 70 e Novett Street, junto com a filha de 12 anos. Era uma casa cheia. Era uma casa que Shamar conhecia por dentro como conhecia as próprias mãos. E havia algo mais. Algo que ele havia dito a Shaniqua antes mesmo do casamento, num momento que ela deveria ter reconhecido como um aviso, mas que, como acontece com tantas ameaças dentro de relacionamentos longos, acabou sendo absorvido como parte da paisagem. Antes de se casarem, quando Shaniqua considerou deixá-lo pela primeira vez, Shamar foi direto. Se ela fosse embora, ele mataria ela, as crianças e então a si mesmo. Ela ouviu, ela ficou. Eles se casaram em abril de 2024, e quando ela finalmente decidiu ir embora de verdade, essa ameaça, que havia ficado guardada dentro do relacionamento desde antes do altar, tornou-se o roteiro do que aconteceu naquele domingo de manhã. O ano de 2025 começou mal para Shamar Elkins. Em fevereiro, 2 meses antes do crime, ele tentou tirar a própria vida. Quem confirmou isso foi Betty Walker, a mulher que o criou, em entrevista ao New York Times. Após a tentativa, ele foi internado em uma unidade de saúde mental pelo Departamento de Assuntos de Veteranos. Ficou internado por um período, foi liberado, voltou para casa. A família disse que ele voltou feliz, mas feliz não é o mesmo que curado. São coisas completamente diferentes, e confundi-las tem um custo que esta história vai nomear de forma muito clara. 10 dias após a alta, Shamar estava no Facebook pedindo a Deus que protegesse sua mente e suas emoções quando pensamentos negativos surgissem. A publicação era pública. Qualquer pessoa que o seguisse podia ler. Ninguém conectou isso ao que era de fato. Um homem ainda em crise que havia tentado se matar uma vez e estava procurando um motivo para não tentar de novo. No dia 5 de abril, domingo de Páscoa, Shamar ligou para sua mãe biológica, Mahalia, e para seu padrasto, Marcus Jackson. Estava chorando. Disse que Shaniqua havia pedido o divórcio e que estava se afogando em pensamentos sombrios. O padrasto tentou encorajá-lo, disse que ele era capaz de superar aquilo. Shamar respondeu com uma frase que ficou gravada na memória daquela família desde o momento em que o domingo de manhã chegou. Algumas pessoas não voltam dos seus demônios. A ligação terminou. Ninguém chamou uma linha de crise, ninguém ligou para a polícia. A maioria das famílias, naquele tipo de momento, faz exatamente a mesma coisa. Na maioria das vezes, aquela ligação não termina do jeito que esta terminou. O divórcio não era apenas um desfecho emocional. Era um processo jurídico com uma data marcada. O pedido havia sido protocolado por Shaniqua com base em infidelidade, o que foi confirmado diretamente à CNN pelo cunhado de Shamar, Troy Brown. Ela havia descoberto o relacionamento com Christina Snow, havia formalizado o pedido, e havia uma audiência marcada para o dia 20 de abril, a segunda-feira seguinte, amanhã após o crime. Os papéis estavam prontos para ser assinados. O casamento que ele havia prometido destruir caso ela tentasse sair, estava prestes a ser legalmente encerrado num tribunal, e ele sabia disso há semanas. Troy Brown, que morava com Shamar e era casado com a irmã de Shaniqua, descreveu os dias finais. Shamar repetia a mesma coisa continuamente, que não queria perder a esposa. Brown disse que nunca tinha ouvido aquele tom antes, em todos os anos que se conheciam. Quando Brown saiu para trabalhar às 9 da noite do sábado, Shamar estava calmo. No sábado à tarde, antes que a noite chegasse, Shamar saiu com a filha mais velha para jantar, só os dois. Publicou sobre isso nas redes sociais com emojis sorridentes. As pessoas que viram a postagem curtiram, comentaram, seguiram com o fim de semana. Ninguém que leu aquilo enxergou o que estava embaixo. Ele estava executando uma normalidade até o último segundo disponível. E em algum momento entre aquele jantar e as 5 da manhã do domingo, alguma coisa final se encaixou dentro dele. Às 5h55 da manhã de domingo, 19 de abril, a central de emergências de Shreveport
recebeu a primeira chamada. A ligação veio do telhado de uma casa na quadra 300 da West 79th Street. A voz do outro lado disse que estava em cima da casa, que o suspeito estava lá dentro e que um homem havia sido baleado. 3 minutos depois, às 5h58, uma segunda ligação chegou informando que o suspeito era um parente da chamante. 1 minuto mais tarde, às 5h59, a central foi informada de que aproximadamente 9 pessoas moravam naquele endereço e que Shamar Elkins havia atirado em todos dentro da casa. Às 6 da manhã em ponto, a mesma chamante disse que ela e seus filhos haviam descido pelo telhado e estavam agora no quintal. Às 6h01, os primeiros policiais chegaram ao endereço. Às 6h03, fizeram contato com a chamante. Era Kosha Pugh, a irmã de Sheniqua, que havia saltado do telhado com a filha de 12 anos. Ambas se machucaram na queda, ambas sobreviveram. Mas Shamar não havia começado ali. O primeiro endereço foi a rua Harrison Street, onde morava Christina Snow. Ele chegou lá por volta das 5 da manhã, bateu a porta e, quando ela abriu, atirou nela na cabeça. Antes de sair, disse a ela que os filhos que tinham juntos já estavam mortos. Não estavam, porque ele os levou consigo. Mas eram palavras projetadas para destruir, mesmo que a informação fosse mentira. Christina Snow caiu, sobreviveu, passou por cirurgia. Deu aos investigadores um relato completo do que aconteceu naquela porta antes do sol nascer. Shamar saiu de Harrison Street com as 3 crianças de Christina e foi até a West 79th Street, onde Sheniqua e os outros filhos dormiam. O que aconteceu dentro daquela casa foi reconstituído pelos investigadores a partir do que restou. Marcas de bala na porta dos fundos, provando que pelo menos algumas das crianças tentaram fugir por ali. Uma criança chegou ao telhado. O relatório policial indica que a criança foi encontrada morta no telhado, baleada enquanto tentava escapar. Às 6h07, a central recebeu a segunda chamada, desta vez vinda da Harrison Street. A voz disse que o namorado havia atirado nela, levado os 3 filhos e fugido. Às 6h08, a vítima identificou o suspeito pelo nome. Às 6h10, a central cruzou as 2 ocorrências e confirmou que eram parte do mesmo evento. Às 6h15, chegou a informação de que Shamar havia feito um roubo de veículo à mão armada no cruzamento da West 79th com a Linwood, levando um Kia Sportage vermelho. Às 6h17, unidades de trânsito que faziam patrulha aleatória avistaram o veículo trafegando para o sul pela Interestadual 49. Às 6h18, os agentes informaram que o carro estava cruzando a ponte sobre o Rio Vermelho em direção a Bossier City. Às 6h20, chegou a informação de que as crianças levadas de Harrison Street poderiam estar dentro do veículo em fuga. Os policiais seguiram em perseguição. Às 6h25, equipes localizaram as vítimas feridas da Harrison Street. Às 6h29, os agentes fizeram contato com o suspeito numa troca de tiros no quarteirão 400 da Brampton Lane. Às 6h30, confirmaram o local do confronto. Às 6h40, verificaram que o veículo estava vazio. As crianças de Christina não estavam no carro, estavam em outro lugar e levaram tempo para serem localizadas. Às 7h03 da manhã, Shamar Duane Elkins foi declarado morto no local. A perseguição havia durado menos de 40 minutos. Dentro da casa da West 79th Street, os policiais encontraram 7 crianças mortas, no telhado, mais uma, 8 no total. A maioria havia sido atingida na cabeça. As idades iam de 18 meses a 14 anos. Seus nomes eram Jayla Elkins, 3 anos, Sheila Elkins, 5 anos, Kayla Pugh, 6 anos, Laila Pugh, 7 anos, Markaden Pugh, 10 anos, Saraya Snow, 11 anos, Kadarian Snow, 6 anos, Brillan Snow, 5 anos. 7 eram filhos de Shamar. Um era filho de Troy Brown, o cunhado, o homem que havia saído para trabalhar às 9 da noite do sábado com Shamar ainda calmo na sala. Troy Brown soube o que havia acontecido quando ainda estava no trabalho. Disse mais tarde, com a voz partida: "Nunca mais vou poder jogar bola com ele. Nunca mais vou ouvir minha sobrinha me perguntar se estou bem. Nunca mais." A filha de 12 anos de Kosha, que havia saltado do telhado, sobreviveu com arranhões. A esposa de Troy, Kosha, sobreviveu com ossos fraturados. Sheniqua foi baleada e está em recuperação. Christina Snow está em recuperação.
Duas mulheres que sobreviveram ao mesmo homem, em endereços diferentes, na mesma madrugada. Quando a polícia de Shreveport deu a primeira coletiva de imprensa ainda naquela manhã de domingo, o chefe Wayne Smith ficou alguns segundos em silêncio diante das câmeras antes de falar. Disse que nunca havia visto nada parecido. Não era exagero. Era um homem experiente tentando encontrar linguagem para algo para o qual a linguagem não foi projetada. O prefeito Tom Arsenault chamou de a pior tragédia que a cidade já havia enfrentado. A presidente do Conselho Municipal, Tabitha Taylor, disse diante do microfone: "Violência doméstica não é piada de ninguém. É real. E estes são os resultados quando não prestamos atenção. As investigações abertas após o crime apontam para camadas que ainda não foram completamente respondidas. A primeira delas é a mais direta. Como um homem legalmente proibido de possuir armas de fogo até pelo menos 2029, conseguiu obter duas delas, incluindo uma pistola de pequeno calibre e uma pistola estilo rifle? A proibição vinha de uma condenação de 2019, quando Shamar sacou uma pistola 9mm da cintura e disparou 5 tiros contra um veículo perto de uma escola secundária, enquanto crianças brincavam a menos de 100 metros de distância. Ele alegou que o motorista havia apontado uma arma para ele primeiro. Pleiteou culpa por uso ilegal de arma. Recebeu 18 meses de liberdade condicional. A acusação relacionada à propriedade escolar foi arquivada. O ATF, a Agência Federal de Controle de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, está investigando como ele obteve as armas usadas no crime. Essa pergunta ainda não foi respondida publicamente. A segunda camada é o sistema de saúde. Shamar tentou se matar em fevereiro. Foi internado, foi liberado. Voltou para o mesmo endereço, para o mesmo casamento em dissolução, para a mesma pressão financeira de 2 núcleos familiares separados, para o mesmo processo de divórcio com data marcada. O sistema o recebeu, registrou a crise, tratou o que conseguiu tratar dentro dos limites do tempo disponível e então o mandou de volta para dentro do mesmo ambiente que havia produzido a crise. E a família disse que ele voltou feliz, como se a felicidade fosse prova suficiente de que a crise havia passado. Houve uma publicação pública no Facebook 10 dias depois da alta. Houve uma ligação chorando no dia de Páscoa. Houve uma frase sobre pessoas que não voltam dos seus demônios. Houve uma calva visível no couro cabeludo de um homem que arrancava os próprios cabelos todos os dias no trabalho. Cada uma dessas coisas era uma porta. O sistema tinha acesso a pelo menos algumas delas. Nenhuma foi suficiente para produzir intervenção antes do domingo. A terceira camada é a que as autoridades foram mais cuidadosas ao nomear publicamente, mas que os familiares confirmaram a jornalistas: a ameaça. A promessa que Shamar havia feito antes do casamento, de que se Sheniqua tentasse partir ele mataria ela, os filhos e depois a si mesmo. Ela ouviu isso, ficou, casou. E quando finalmente decidiu sair, anos depois, com processo formal e data de audiência marcada, ele cumpriu o que havia prometido. Não como uma explosão emocional, como uma execução. A pesquisa sobre famicídio, o assassinato de familiares pelo homem que deveria ser seu protetor, documenta esse padrão de forma consistente. Um homem que não enxerga a família como pessoas que ama, mas como extensão de sua própria identidade que deve ser controlada. O gatilho é quase sempre a perda percebida desse controle, o divórcio, a separação nos termos de outra pessoa. Nos dias que se seguiram, Shreveport tentou absorver o que havia acontecido. Memoriais foram montados na frente da casa da West 79th Street. Vizinhos traziam flores, brinquedos, velas. O governador do estado conversou com líderes locais. A Fundação Love One Louisiana, ligada ao governador, cobriu os custos dos funerais das 8 crianças. A Fundação Comunitária do Norte de Louisiana abriu um fundo dedicado aos sobreviventes. Centenas de pessoas se reuniram em vigílias enquanto a cidade procurava palavras para um luto que não tinha bordas definidas. No dia seguinte ao crime, o prefeito, o chefe de polícia, o xerife, líderes comunitários e representantes eleitos ficaram juntos diante das câmeras num culto de oração e coletiva simultâneos. Um após o outro, disseram o que precisavam dizer sobre recursos, sobre violência doméstica, sobre saúde mental, sobre os primeiros respondentes que chegariam em casa naquela noite e abraçariam os próprios filhos com força demais.
Um conselheiro municipal disse que em 8 anos no cargo e 24 anos como bombeiro, este havia sido o pior evento que havia testemunhado. A representante comunitária que havia visitado os familiares dos vitimados pediu que as pessoas parassem de especular nas redes sociais e deixassem as famílias enlutadas atravessar seu processo em paz. Disse que havia 3 mães naquele momento, que as 3 precisavam de suporte de longo prazo e que nenhuma delas era uma história para ser publicada primeiro. O ATF continua investigando a origem das armas. As investigações da Polícia Estadual de Louisiana sobre o tiroteio envolvendo agentes em Bossier City seguem seu curso paralelo. As 2 mulheres que sobreviveram estão em recuperação. A criança de 12 anos que saltou do telhado está viva. O menino que sobreviveu dentro da casa está em algum lugar carregando o que viu. Nenhum processo penal será aberto, porque o responsável está morto. Não há julgamento chegando. Não há uma sala de tribunal onde o nome de cada uma daquelas crianças será pronunciado como parte de um registro oficial. O que resta é o que sempre resta quando o sistema chega depois. Os nomes, os funerais pagos por estranhos, os fundos de apoio abertos às pressas e a pergunta que nenhuma investigação vai responder de forma satisfatória. A pergunta sobre quantas vezes aquelas portas poderiam ter sido abertas antes do domingo. Jayla tinha 3 anos, Sheila tinha 5, Kayla tinha 6, Leila tinha 7, Markaden tinha 10, Saria tinha 11, Kadarian tinha 6, Brillan tinha 5. No sábado à tarde, um vizinho acenou para um homem sentado na varanda. O homem acenou de volta. As crianças brincavam no quintal. Ninguém guardou aquele momento na memória por mais de alguns segundos. E 12 horas depois, o bairro de Cedar Grove acordou para a notícia que nenhuma cidade jamais deveria ter que aprender a dizer em voz alta.